É com grande prazer que eu venho até a vossa presença para trazer a palavra do Senhor. Estamos felizes com tudo que Deus tem feito por nós através do Instituto Boa Onda, através do projeto Cultivar. E muito mais Ele tem para fazer. Hoje Ele me deu uma palavra para que eu possa compartilhar com vocês. E esta palavra é uma palavra que ela vem individual das pregações que Deus tem colocado no meu coração. Quando eu estava criando o pôster para uma das pregações, eu notei que eu coloquei culto de família. E eu fiquei me perguntando, por que culto de família? Por que eu coloquei culto de família? Por que eu não coloquei culto da família? Por que eu não escrevi lá assim no cartaz? Culto da família. Porque é assim naturalmente que você vê nos cartazes. Mas nesse cartaz estava escrito culto de família e por algum motivo Deus me levou a escrever dessa forma, porque sou eu que faço os cartazes. E aí eu fui estudar e buscar informações sobre esse acontecimento. E aí, estudando, veio esse título: Deus convidado, vezes Deus no centro. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nos fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo ele traz uma aplicação bíblica e nos mostra que Deus não é um centro automático. Ele não entra na sua vida só porque ele deseja. Ele entra na sua vida porque ele bate. E se você abrir, ele entra. Ele é educado, ele espera ser chamado, ser convidado. A presença de Jesus é pontual. Ele nunca atrasa. Mas ele respeita. Ele é compatível com a ideia e a visita. Quando a gente relaciona o culto da família, e a gente escreve desta forma, culto da família, isso significa que Deus é chamado para um momento específico. Quando Deus é o centro, Ele habita. Está lá em Salmo 127:1. O Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Deus é o fundamento. Ele não espera a visita. Ele governa. Tudo começa e termina em Deus. E aí vem essa base clara para o título: culto de família. Porque o culto da família, nós já vimos, quando se fala culto da família, Deus é convidado. Quando fala culto de família, Deus habita. Há uma grande diferença. Deus habita em ambiente familiar. Salmo 22:3. Tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Onde há adoração, há habitação. Louvor contínuo forma um altar. No culto de família, Deus habita. Glória a Deus, glória a Deus. E nós podemos levar esse altar para casa.
que é um altar contínuo. Gênesis 12, do 7 ao 8. Quando você lê, você vai entender que Abraão edificou um altar ao Senhor. Altar, meus irmãos, não é evento. É um marco espiritual permanente. Onde há altar, há governo espiritual. E altar não é isso que nós temos aqui. Você pode fazer o altar na sua casa, o altar no seu trabalho. Você pode levantar um altar em adoração, glorificação e agradecimento a Deus aonde você achar que precisa tê-lo. Glória a Deus. Nós precisamos moldar a nossa casa como um ambiente espiritual. Josué 24:15 nos fala, e a gente entende lá: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A casa tem direção espiritual. Quando a gente levanta um altar para o Senhor, ele não é convidado, ele é o Senhor. Define que o Senhor governa a casa. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus é convidado, a gente vai ver lá em Apocalipse 3:20, que ele, novamente, eu repito, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei até a ele e com ele cearei e ele comigo. Deus no centro. Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Amados, quando Deus é convidado, ele visita. E nós somos visita na casa de outras pessoas. Como é que funciona uma visita? Você entra, passa um período e depois você vai embora. E aí eu estava olhando esse detalhe. Culto da família foca em convidar Deus. Culto de família foca em que Deus habite naquele lugar. Então assim fica. O foco principal é no culto da família, foca na família. No culto de família, foca em Deus. No culto da família, qual é o lugar de Deus? No culto da família, ele é convidado. No culto de família, ele é o centro. Qual que é a ênfase do que nós estamos falando? No culto da família, há necessidades. No culto de família, adoração e presença. Qual que é a postura espiritual quando nós convidamos Deus para um culto da família? As pessoas buscam bênçãos. Mas culto de família, as pessoas buscam alinhamento com Deus. No culto da família, pode virar uma rotina. Enquanto no culto de família, formam um altar. E quais são os resultados disso? No culto da família, Deus somente visita. No culto de família, Deus habita. O culto da família é o culto que pertence à família ou realizado pela família. Por exemplo, temos hoje um culto da família no lar. Então nós convidamos Deus para ir conosco visitar uma família que nós estamos visitando. Eis que estou à porta e bato.
Nós chegamos com Jesus e nós vamos apresentar Jesus e ele está batendo a porta. Culto à família. É um culto direcionado à família com tema. Então, quando a gente faz um culto à família, nós temos um tema específico para ensinar a família. O culto de família, já falamos, é o culto com caráter. É um culto com clima e estrutura familiar. Deus é o centro. Para finalizar, o que Deus me mostrou é que no culto da família realizamos um culto que nós administramos. No culto de família, é um culto que nós deixamos Deus administrar. No culto em família, pessoas reunidas como família. No culto à família, é uma temática, é um tema. E no culto para a família, é uma edificação. Deus nos ensina, meus irmãos, que nós precisamos entender a organização de Deus. Porque senão a gente só faz cultos para a família, ou cultos da família, ou somente cultos temáticos. Para cada um existe um ambiente e para cada um existe um altar. Conclusão? Culto da família está correto na língua portuguesa. Mas quando você vê, culto de família está correto na língua portuguesa. Mas quando você usa ele, você vai achar pessoas que usam menos esse termo. Por quê? Porque não entende do termo. Eu também não entendia. Mas Deus me levou a estudar e entender isso. Mas o culto de família, ele define o estilo do culto. Não quem conduz. Porque quem conduz é Deus. Assim, deixo você com essa mensagem. E te agradeço. Se você nunca viu esse tema, estude. Para que você possa ter essa reverência perante a Deus. Discernir uma forma da outra. Que Deus te abençoe.